Muito bem. Então nós hoje vamos continuar o nosso estudo do Evangelho, sendo que hoje vamos terminar o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a temática de hoje vai ser, como falámos na semana passada, a aliança, a ligação da ciência com a religião. Ora bem, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, elas não podem contradizer-se. Se não vejamos. Se a ciência e a religião fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de uma das suas obras. São ambas obras suas, quer a religião, quer a ciência. A verdade é que a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, quer de um lado, quer do outro. Daí os conflitos que, infelizmente, ao longo dos séculos, deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos, entretanto, em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que, por sua vez, a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. São chegados os tempos em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Precisamos lembrar que os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, como falámos na semana passada, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Mas a Bíblia não são só os 10 mandamentos, bem o sabemos. Os comentários nela contidos, muitos deles às vezes contraditórios, restringiam-lhe o sentido. Mas apesar de tudo, estes 10 mandamentos de Deus eram e continuam a ser como que um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. E depois vem Jesus Cristo. E o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Jesus foi o iniciador de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos que serão superiores aos que hoje a habitam. É, no fundo, a lei do progresso. Aqui a natureza está submetida, que se cumpre, portanto é uma lei que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Sim, porque o progresso é imparável, o progresso é uma lei divina e as leis divinas são para cumprir. Então, voltando à aliança da ciência com a religião, lembremos que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Entretanto, lembremos-nos que os espíritos superiores nos advertem que a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, a cada um a sua missão.
E dizem mais, a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Dizem eles, nós somos o grão de areia. Mas também dizem, sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Então nós somos realmente os grãos de areia necessários para que a obra cresça. Nossa responsabilidade, nossa e vossa, que nos estáis ouvindo e que me ireis ouvir, porque depois de ouvirdes, já não poderemos continuar a defender-nos debaixo da bandeira da ignorância. Não nos esqueçamos que a quem muito se der, muito lhe será pedido. Pois é. O conhecimento é uma dádiva. E a partir do momento em que nós tenhamos o conhecimento, não podemos invocar a ignorância. Então, nós que temos andado desde há milénios, distraídos, confundidos, sem querer em verdade pelos caminhos que a religião nos tem pedido, precisamos agora de abrir as nossas mentes para as novas realidades, realidades que infelizmente até há bem pouco tempo rejeitávamos, e as rejeitávamos muitas vezes, como também aqui já temos dito, por ignorância, apenas por desconhecimento de determinadas leis que, uma vez conhecidas, já irão permitir que nós aceitemos com naturalidade os fenómenos que até agora nos têm confundido. Mas cuidado, precisamos lembrar ainda que os espíritos não podem ferir o nosso livre-arbítrio. Eles nos recomendam que abramos nossa mente, que raciocinemos, que estudemos, que façamos experiências, mas não podem impor-nos a seguir um determinado caminho. O caminho temos que ser nós, a percorrê-lo por nossa vontade. E se nós dermos os primeiros passos, eles nos ajudam a dar o segundo e o terceiro. Mas precisamos dar os primeiros passos. E cuidado que eles também nos alertam que existem consequências quando nós nos desleixamos espiritualmente. Então o desleixo espiritual vai trazer consequências. Lembramos então, uma vez mais, que o espiritismo é a nova ciência que vai revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Interiorizando este conceito, vamos então raciocinar um pouco sobre algo muito importante e que habitualmente não é motivo de análise ou preocupação da nossa parte. Não nos esqueçamos que estamos tratando de religião e ciência. Então diz a ciência que Deus nos deu 5 sentidos. Todos o sabemos. Porém, se os sentidos servem para que possamos sentir a realidade que nos envolve, então nós outros atrevemos-nos a dizer que todos nós temos pelo menos mais um sentido. Que sentido é esse? Pois vocês sabeis. A mediunidade. Pois é. A mediunidade é uma capacidade orgânica de que todas as criaturas humanas são possuidoras, embora, bem o sabemos, em graus de manifestação diversos, diferentes uns dos outros. Portanto, uns mais ostensiva, outros muito menos. Porém, muitos de nós, bem o sabemos também, em algum momento da nossa vida, desta presente existência, melhor dizendo, já passámos por alguma situação, às vezes situações delicadas, em que precisamos de encontrar a solução para o problema que nos aflige e não temos essa solução. E de repente a solução surge. A solução nos é ventilada. A solução surgiu. Por outro lado, também quase todos nós já passámos também por outras experiências em que poderíamos considerar que são experiências que fogem um bocadinho à normalidade daquilo a que estamos habituados. Pois é. É um barulho que se ouve, uma coisa que se vê, algo que se sente,
e a gente não consegue entender muito bem. E põe-se aqui uma questão. E será que essa coisa que nós ouvimos, sentimos, às vezes até nos arrepiamos, a sentimos, a vimos ou ouvimos com os nossos órgãos sensoriais físicos? Essa é uma questão que eu gostaria muito que vocês colocassem, esses que já sentiram ou já passaram por alguma experiência dessas, se realmente estarão a ver com os órgãos dos sentidos esses tais fenómenos. Porque acontece a miúdo, como também todos sabemos, que eu ouço um barulho. Imaginemos, ouvi um tacho cair lá na cozinha. Eu ouvi. Mas a minha esposa, que estava aqui ao meu lado, não ouviu rigorosamente nada. E diz, não caiu nada. Deslocamos à cozinha e vamos lá e vemos que está tudo na ordem. Não há nenhum tacho realmente no chão. Mas eu garanto que ouvi aquele tacho cair. E quem fala em cair, fala em ver. Muitas coisas nós, por vezes, vemos, que quem está ao lado não vê, sinal evidente de que não estamos vendo com os órgãos sensoriais que fazem parte dos tais 5 sentidos, mas com outro órgão que não é um órgão propriamente, mas com uma faculdade que é a mediunidade. Então a ciência precisa abordar os problemas de uma maneira mais racional. A ciência não pode dar-se por satisfeita com observações supérfluas. Estes fenómenos precisam ser analisados com parcialidade, é facto, mas com conhecimento. E a verdade é que, sendo estes fenómenos analisados com mais profundidade, e isso é realmente o que os homens de ciência têm feito, têm descoberto coisas extraordinárias que os levam, quando começam, estão céticos, a passarem a ser céticos e a acreditar naquilo que antes em que antes não acreditavam. E a verdade é que nem são sempre e apenas esses homens que se dedicam ao estudo dos fenómenos relacionados com a espiritualidade que vêm a nosso auxílio desmistificar determinados conceitos mais materialistas. E porquê é que eu digo isto? Porque, efetivamente, hoje a ciência já vem em nosso auxílio com experiências e estudos que tem feito que nos levam a ter, digamos que, certezas sobre algumas coisas. É verdade que a ciência, porventura, poderia estar a caminhar mais depressa. Porém, já está caminhando aquilo que é necessário caminhar. Então, vejamos. Precisamos compreender que a verdade que, portanto, a realidade que nos envolve é de longe muito mais vasta do que aquilo que nossos precários 5 sentidos conseguem perceber. Esta é uma questão, para já, que os homens de ciência têm descoberto, aqueles que realmente se dedicam ao estudo destes fenómenos. Por outro lado, e em certas circunstâncias, outro sentido, para além dos 5 normais, amplia as nossas percepções. Amplia as nossas percepções. Então, vemos aqui claramente que existe algo mais que, por sua vez, o Espiritismo já nos ensina. E nos ensina, por exemplo, algo interessante que vamos depois abordar um pouco melhor à frente, que é Deus criou o fluido cósmico universal que está presente em tudo e a partir do qual tudo se estrutura, inclusive a vida. Ora bem, esse fluido, que é tão sutil, tão etéreo, que em verdade poderíamos dizer que ele é nada, ele não consegue ser pressentido por qualquer máquina que possa existir atualmente. Entretanto, a realidade desse fluido já está a ser constatada cientificamente. E iremos ver isso um bocadinho lá mais à frente. Porém, e antes disso, precisamos analisar um outro problema e um outro conceito e que tem a ver com o problema da matéria, da massa. O que será massa? O que será matéria? Qual é o conceito atual da matéria segundo a ciência? Ora bem, segundo a teoria da relatividade de Einstein, na qual se afirma a equivalência de matéria e energia, a matéria é energia altamente condensada que pode ser liberada.
É a energia altamente condensada que pode ser liberada. E bem o sabemos que, infelizmente, isso é real, e basta lembrarmos do que aconteceu com os resultados daquelas bombas atómicas lá em Nagasaki e em Hiroshima, que fizeram uma destruição terrível, e elas não eram materiais, eram de energia. Eram de energia. Ora bem, por sua vez, um dos pais da mecânica quântica, o Sr. Werner Heisenberg, defende que o universo não é feito por coisas, mas por redes de energia vibracional emergindo de algo mais profundo e sutil. Emergindo de algo mais profundo e sutil. Ou seja, a matéria não existe. Tudo o que existe é energia. A matéria não existe, tudo o que existe é energia. O problema é que, embora os espiritistas defendam o mesmo, que realmente a matéria não existe, a matéria não passa de energia condensada, os espiritistas realmente defendendo isso, nós somos confrontados continuamente com aquilo que consideramos matéria palpável. Esta mesa sobre a qual eu estou apoiado é bem material. E para mim, ela está estática e tem uma rigidez contínua. Estava aqui ontem, há de estar aqui amanhã, e se o caruncho não corroer, há de estar aqui durante muito tempo. Como é que isso é possível? Onde é que está o problema? Então, se realmente a ciência diz uma coisa e nós estamos a ver outra, se por vezes a espiritualidade também nos diz, como é que é? Há aqui qualquer coisa que nós precisamos entender. Há aqui qualquer coisa que precisamos realmente entender. E uma das coisas que para já precisamos entender é que, como dissemos há pouco, os nossos sentidos são muito precários. A nossa sensibilidade sensorial dos nossos órgãos são muito precárias. Não conseguem ver a realidade de tudo aquilo que efetivamente nos envolve. Então, afinal, de que se constitui a matéria? Para percebermos isso, vamos analisar um pouco de uma coisa que se chama átomo. Foi o Sr. Demócrito, lá pelo século IV a.C., um cientista e matemático grego que formulou a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Dizia ele que elas se tornariam tão pequenas que não mais poderiam ser divididas. Chamou de átomo a essa partícula. Mas atenção, o Sr. Demócrito não conseguiu provar isto. Apenas intuiu que, efetivamente, isto seria assim. Isto seria assim. Então, o átomo é uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de eletrões de carga negativa. Isto é mais ou menos assim, já vamos ver um pouquinho melhor. Mas vamos lembrar uma outra coisa interessante. Foram necessários ser passados quase 23 séculos para que, efetivamente, no século XIX, um químico, um físico e químico britânico, o Sr. John Dalton, tenha concluído e defendeu que, cientificamente, que efetivamente a matéria é feita de pequenas partículas, os átomos, sendo que, a essa época, essas partículas seriam as partículas mais pequeninas em que a matéria se poderia dividir. É claro que hoje a ciência já vai um pouquinho mais além. Hoje já se sabe que não é realmente o átomo a partícula mais pequena em que a matéria se pode dividir. Porém, é importante que se entenda que o átomo, apesar de tudo, eles são ainda e são compreendidos como os tijolos do universo. São eles que estruturam a matéria, são eles que permitem, portanto, que o universo, por sua vez, exista. Logicamente não temos pretensão de adentrar, longe de nós não somos físicos, nem somos químicos, adentrar estes assuntos em muito pormenor. Estamos aflorando apenas o assunto para que tenhamos a compreensão do porquê de nós termos uma realidade espiritual que é bem diversa da realidade material, sendo que no mundo espiritual também se lida com a matéria, mas se conhece a matéria de uma maneira que nós ainda não conhecemos. Então nós percebemos a matéria como algo sólido, porque as vibrações da energia que o animam, que animam os átomos,
São tão rápidas que não alcançamos percebê-las. Nós temos aqui em esquema o que seria um átomo. E temos um núcleo central que é constituído por prótons e neutrões, que são uns positivos e outros negativos, e que estão sendo rodeados continuamente por umas partículas que se chamam eletrões e que giram aqui assim à volta do seu núcleo, mais ou menos como aqui está a ser visto. Este conjunto de eletrões é diverso e é variável consoante o tipo de átomo que tenhamos em presença, porque a matéria é diversa, não é? Porque a matéria é diversa. Apenas por curiosidade, alguém faz ideia de qual é a velocidade a que rodopia cada um destes eletrões à volta do núcleo do átomo? Imaginemos 1000 vezes por segundo. Era muito, não era? 1000 vezes por segundo, é uma coisa astronómica. Mas é muito pouquinho. 1 milhão de vezes. Ainda continua a ser muito pouquinho. 1 bilhão de vezes por segundo. Ainda não é nada. Porque, efetivamente, os átomos rodopiam à volta do seu núcleo a velocidades que rondam os 500 trilhões de vezes por segundo. É esta velocidade completamente inconcebível, associada a outras forças, como vamos ver, que efetivamente dá essa coesão e que nos dá a sensação de que a matéria efetivamente é algo coeso. Vemos aqui, por exemplo, uma aceleração um pouquinho maior, mas mesmo assim isto aqui não é nada. Mas aqui já começamos a ver que o átomo aparentemente já está a desaparecer, porque há aqui um movimento um bocadinho superior. Aumentemos isto para lá para os tais 500 trilhões. Meu Deus, não tínhamos como. Não tínhamos como. Então, vamos avançar um pouquinho mais e nós, então, percebemos a matéria como algo sólido pelas vibrações de energia que são tão rápidas que não podemos percebê-las. E depois, a realidade de cada átomo, ainda por cima, não pode ser apenas mensurada, como estávamos a dizer há pouquinho, apenas pela tal velocidade dos eletrões rodopiando à volta do núcleo. Existem ali forças de atração e repulsão que, em conjunto com o movimento desses eletrões, dá tal coesão dos átomos e que permite, portanto, depois eles em conjunto e formando moléculas, tenham ou deem a ilusão de que são algo compacto e de que existe ali, efetivamente, matéria e apenas e só matéria. Entretanto, estas imagens, e precisamos também compreendê-lo, que são de modelos de átomos, nenhuma delas estaria correta em termos proporcionais. Não estaria correta em termos proporcionais. O que é que eu queria dizer com isto? Precisamos compreender que a distância que vai daqui do núcleo aos primeiros átomos, aos primeiros eletrões que estão circulando à volta do núcleo, é qualquer coisa impressionante. E agora vamos aqui ver melhor isso. Se, por exemplo, o núcleo de um átomo tivesse o tamanho de uma bola de rugby, como nós estamos a ver aqui, os primeiros eletrões que estariam circulando à volta desta bola de rugby estariam a uma distância de 1 quilómetro. 1 quilómetro. Vejam bem, qualquer coisa abissal. Visto de outra maneira, imaginem que o estádio do Benfica, aquele estádio bonito, não, o do Sporting é mais bonito. Não, é o do Benfica. É o do Benfica, vamos deixar que é o do Benfica. Que o estádio do Benfica é um átomo. Os eletrões, imaginemos que estão circulando, os primeiros eletrões, mais ou menos na periferia do relevado. O núcleo seria uma formiga no meio do relevado. Então vejam bem, entre o núcleo e os primeiros eletrões existe uma imensidão de espaço vazio, que não é matéria, que não é nada. E isto é a realidade da nossa matéria. E isto é a realidade da nossa matéria. Então vejam bem o quanto, efetivamente, a ciência nos vai ajudar a compreender as realidades do mundo espiritual. Vamos agora lembrar uma outra situação, que foi aquilo que vimos também lá atrás, que iríamos ver à frente. É isto. Em 2012, no CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear,
os cientistas fizeram experiências que lhes permitiram obter o que muitos passaram a denominar a partícula de Deus. A partícula de Deus. Então, num grande acelerador de partículas, o LHC, que se situa alguns dentro deste anel que nós vemos aqui, está aqui este anel, que tem 27 km de extensão e que está a uma profundidade de 100 metros, mais ou menos 100 metros, em Genebra, na Suíça. Portanto, esse tal LHC conseguiu produzir o choque entre partículas, fazendo com que essas partículas libertassem ou conferissem massa à matéria. Ou seja, aquilo que é apenas energia, de repente, se transforma em massa e daí chamada a partícula de Deus. É claro que ela pode ter outro nome, e esse nome já vamos olhar para ele. Portanto, a ciência vem assim demonstrar que a partir da pura energia se pode criar massa, a tal partícula de Deus. Vemos aqui esse tal LHC, essa máquina extraordinária, e aquilo que seria, porventura, a fotografia do choque dessas tais partículas. É claro que isto está imensamente aumentado, nem faço ideia quantos milhões de vezes é que deve estar aumentado para nós vermos isto aqui. Ok? Então dissemos que o fluido cósmico universal, embora sendo energia, é dela que toda a matéria se estrutura. Ora bem, agora a ciência vem confirmar aquilo que a espiritualidade já nos revelou há muito tempo. Ou seja, que a matéria, a massa, é resultado da energia, ou seja, é energia condensada. E será a física quântica, porventura, brevemente, que trará outras revelações que progressivamente permitirão novas luzes, que, por sua vez, também hão de dar origem a esse intercâmbio salutar entre a ciência e a religião. Apenas por curiosidade, vamos ver aqui o tal LHC em tamanho maior. Isto é uma monstruosidade de tal forma que isto que aqui está é um homem. Vocês aí em casa talvez não consigam ver. Isto aqui é um homem. Vejam bem o tamanho do homem relativamente a esta monstruosidade que está aqui e que provoca essa tal fusão de partículas, essa aceleração de partículas lá neste tal centro de experimentação nuclear. Então, o tal fluido cósmico universal está neste momento praticamente a ser descoberto, ou seja, a ciência caminha a passos largos para dar razão àquilo que a doutrina espírita nos revela. É claro que seria muito bom que caminhasse mais depressa, mas as coisas têm que caminhar à velocidade que caminham e não como nós gostaríamos. A ciência, apesar de tudo, tem feito um progresso extraordinário. Pois bem, então a energia, como nós vimos, ela está em tudo. Sem energia, nada poderia subsistir. Como seres conscientes e espirituais que somos, nós somos uma realização complexíssima, sutil e extremamente interativa de energia. Essa energia talvez constitua a melhor metáfora do que significa Deus, cujos nomes variam nas diversas religiões, mas que sinalizam a mesma energia subjacente. Os homens da ciência, brincando com as partículas infinitesimais, vão aprendendo a lidar com a matéria, que afinal deixou de ser matéria e é apenas energia. Entretanto, os espíritos lidam com a energia e com ela estruturam a substância a que chamamos matéria para obterem aquilo de que necessitem e o fazem através da força do pensamento. Não necessitam lá de LHCs, não precisam lá de outras maquinarias, porque eles atuam diretamente no fluido cósmico universal, porventura não nesse, mas num outro já muito mais complexo, ou melhor, que já sofreu muitas outras modificações, por forma a obterem o que pretendem e o que necessitam e o fazem através do pensamento. Então, quando entre nós, através da mediunidade, se dão aqueles fenómenos que conhecemos como aportes, que consistem em transladar um objeto de um lado para o outro, passando muitas vezes, inclusive, através de paredes,
sem que isso perturbe a integridade do objeto transladado, mudado de um sítio para o outro, os espíritos estão aí a manusear energias diversas, aproveitando as propriedades da matéria que eles dominam e que há muito tempo eles conhecem, os tais problemas que nós vimos aqui com a constituição do átomo e etc. Não existe, portanto, nenhum milagre. Não existe derrogação das leis da natureza. Simplesmente, eles dominam leis da física que nós na Terra ainda estamos longe de conhecer. Ainda estamos longe, mas havemos de chegar lá, porque nós acreditamos que a ciência, caminhando como caminha, está, especialmente a ciência quântica, está a caminhar, portanto, digamos que muito rapidamente e está no bom caminho. Nós precisamos é apenas de nos interiorizar, de perceber que estamos ligados a um todo universal do qual fazemos parte e que esse todo universal tem leis, tem regras que precisamos rapidamente começar a compreender para o nosso próprio interesse, para poder movimentar os nossos passos por forma a sairmos bem, por forma a irmos em direção àquilo que nos convém, que é a felicidade. Muito bem. Nós terminamos aqui hoje a nossa fala. Para a semana que vem vamos abordar o segundo capítulo e nessa altura depois enverdaremos, portanto, por outras áreas. A semana que vem, esse segundo capítulo terá como título. Só um bocadinho que eu fiz aqui uma coisa que não devia. Ok, sai daqui. Muito bem. Cliquei aqui em algo que não devia. Portanto, dizia eu que portanto, o segundo capítulo terá como título Meu Reino Não É Deste Mundo e, portanto, se Deus nos permitir, para a semana aqui estaremos em conjunto fazendo, portanto, este estudo.